Olá, bem-vindos ao podcast do Instituto JF, Histórias de Sucesso. Meu nome é Thaís, eu sou a responsável por comunicação do Instituto JF e hoje a gente vai conhecer um pouco da história da Gabriela Góes, que é a nossa convidada de hoje, para o nosso podcast. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Thaís, e você? Tudo jóia, Gabi. Conta um pouco pra gente, então, para quem está assistindo a gente, quem é a Gabriela, qual a sua idade, que ano que você se formou. Pessoal, só para quem não conhece, a Escola Germinari de Negócios, Germinari Business, é um dos projetos do Instituto JF e a Gabi fez parte da escola. Então, conta um pouquinho pra gente, Gabi. Bom, eu sou a Gabriela, tenho 21 anos, faço aniversário brevemente, sou pisciana, um pouquinho do meu lado pessoal. Eu me formei no Germinário em 2018, sou filha da Silvani, moro atualmente com a minha mãe, vim de uma escola pública até chegar a Germinari, e sempre fui uma criança muito dedicada, muito espontânea, que sempre quis mudar a realidade da minha família, porque eu vim de uma família muito humilde, de classe média para baixa. Então, eu iniciei desde pequenininha numa escola pública e aí a Germinária apareceu na minha vida por uma indicação de uma professora, da qual eu poderia estudar e mudar essa realidade que era o meu grande sonho. Então, faz Atualmente estou 4 noiva. anos que você se formou. Não faz tanto tempo Sim, assim. não faz tanto tempo assim. Mas toda essa mudança de realidade começou muito cedo, antes mesmo de eu me formar. Isso que eu acho Então, muito legal. vamos por partes. Todo mundo vai querer conhecer um pouco dos detalhes. Vamos. Me conta um pouquinho como você conheceu a escola. Eu estudava numa escola muito próxima à minha casa, eu moro em Osasco. E essa escola é uma escola pública chamada Luiz Bortoloso, que atualmente até a Germinari tem a sua parceria com ela. Eu fui uma das primeiras alunas do Bortoloso a prestar uma prova para o Germinari e fui naquele ano a única a passar. Então, foi muito Que ano que legal. você entrou? Eu entrei em 2012. Então, foi uma conquista muito legal, não só para mim, para minha família, mas para a própria escola. Eu tive um reconhecimento enorme. E até hoje sou muito querida pela escola, por ser a primeira aluna a entrar no Germinari. Qual foi o motivo que levou a sua mãe e você também a ter interesse em se inscrever na escola? Tá, visto que eu vim de uma escola pública, e naquele momento eu estava numa escola pública, e a realidade da minha família era uma realidade de classe média, essa professora que entrou em contato com a minha mãe para falar que via em mim o potencial e o perfil, contou de todos os benefícios, então, vistos dentro do Germinari. Minha mãe logo se interessou, porque ali a gente não teria outra condição, outra chance, outro momento para seguir um caminho diferente do que era esse, porque senão eu seguiria uma carreira pública mesmo, que era o que minha família tinha condição. E como foi o seu primeiro ano? Foi muito difícil. Eu vim de uma escola pública onde você é o melhor da sua sala. E quando você chega aqui, você é mediano, porque todos são os melhores. Então, foi um período muito difícil, sim. A adaptação, ela é totalmente forte e necessária, no sentido que eu vim de uma escola que era um período que não era integral, era só meio período. As matérias não eram tão puxadas, não eram, sim, tão rigorosas. E quando a gente vem para o Germinário, a gente vem para uma realidade totalmente diferente e com um padrão de ensino muito bom. Então, foi um período de muita dificuldade, mas que ter o apoio, principalmente da minha mãe naquele momento, foi fundamental, porque até nos momentos que você lida com algumas dificuldades, é importante que a família esteja ao seu lado falando, você vai conseguir, é o seu sonho, não desiste. Conta pra gente uma história que te marcou ao longo dos 7 anos que você estudou na escola. Tá bom. Logo quando eu entrei, foi todo esse choque de realidade. Eu entrei numa situação muito específica da minha vida em relação à minha família também. Os meus pais estavam se separando e eu e minha mãe sempre fomos muito apegadas, como eu já disse, e o que ela sofria, eu sofria junto. Então, fora todo esse momento de adaptação dentro de uma escola nova, eu ficava triste nas aulas, eu tinha uma mistura de emoções e foi um momento difícil ter que carregar tudo isso. Mas eu tive uma professora que foi um anjo da guarda para mim, que foi a Rosângela, professora de português, e ela me apoiou como uma filha, entendeu tudo o que eu estava passando e foi uma pessoa muito responsável por me dar forças realmente para continuar, para ver o lado bom, para me dar dicas de como lidar com tudo isso. E dentro da escola eu sentia que eu tinha uma mãe também por perto. Então isso me marcou.
de uma maneira gigantesca. Até hoje sou muito grata pela professora Rosângela. Nós nos encontramos aí da última vez recentemente, até choramos juntas de lembrar de algumas histórias. E esse foi um momento que me marcou. E o engraçado é que quando eu saí, eu estava no mesmo momento, com meus pais se separando novamente. Então, também foi um momento difícil. E aí, esse momento marcado por a formatura, que eu não tinha uma figura paterna para dançar comigo. E eu tive um convidado especial que aceitou o meu pedido e foi ótimo. Então, também foi um momento dentro dessa formação que marcou desde a minha chegada até a minha formação em 2018 aqui no Germinário. O que você acha que estudar nessa escola te proporcionou versus a educação tradicional que os seus amigos do passado tiveram? Com certeza é uma visão madura da vida. E de que a vida ela não é só o que você está vivendo agora, de que você precisa planejar, de que a vida ela é muito longa e muito maior do que um simples momento que você está vivendo. E aqui na escola você teve a oportunidade de fazer estágios, de fazer uma iniciação profissional. Como foi esse começo? Onde foi? Como foi? Tá, o meu primeiro estágio, ele foi na Swift, foi como líder de vendas, e foi um começo difícil. Nada na Germinária é fácil, mas tudo a gente aprende a lidar e a gente se adapta, isso é um fato. E a gente supera, o que é melhor ainda. Então foi sim um momento difícil, foi a minha primeira colocada no mercado de trabalho, efetivamente, meu posicionamento. E era um trabalho maçante, né? Então, muitas vezes você está em casa, você não tem o hábito de lavar um banheiro, até porque é muito jovem e tudo mais. Então, você entra numa loja da Swift, foi um momento que, pessoalmente, eu cresci muito em questão de realidade de vida, porque você começa a lidar com o público, você começa a receber um dinheirinho ali que você tem que se planejar para não gastar, você começa a fazer planos. Você lida com questões operacionais e de bases que te dão sustentação e que eu arrisco a dizer que até formam parte do seu caráter. E depois da Swift? Depois da Swift, eu fui para a Seara, num estágio de vendas, onde foi o primeiro momento em que a gente vive fora da bolha, digamos assim. A gente vai para a rua, a gente pega ônibus, a gente pega metrô, tudo sozinho e com 15 anos, super jovem, 15, 16 anos. Então, foi um momento de... O mundo é muito maior, o mundo é muito grande e que você tem que ir até a porta de um cliente, oferecer o seu produto, fazer com que ele entenda valor, enxergue valor naquilo para realmente efetivar uma compra, porque você tem que bater meta. No final de contas, a gente tem que prestar contas para o negócio que a gente está trabalhando. Então, a gente passa por diversos momentos e sensações ali, porque você tem que trazer resultado, então você é cobrado por isso, porque a partir desse momento que você está trabalhando, seu papel também é agregar a empresa a qual você está. Mas, pessoalmente, é um momento em que a gente aprende a ouvir não e a gente aprende a criar uma resiliência, porque a gente tem que ser muito mais forte e viver um dia após o outro. Então, foi um momento muito bom. Saindo de lá, eu continuei, na verdade, não mais como vendedora na Seara, mas sim como supervisora. Eu tive o convite em não seguir o caminho tradicional, até então desenhado pela escola, para retornar para a Swift como gerente de loja, mas eu recebi o convite da Seara para continuar como supervisora, visto que eu consegui me destacar naquele período e foi um estágio que eu gostei muito. E foi essa primeira passagem muito importante, muito especial para mim, porque eu tive a oportunidade de ser supervisora dos alunos que estavam no segundo ano com o estágio como vendedora. Então, eu sabia o que eles estavam sentindo, eu sabia qual era a sensação, quais eram os medos, quais eram as ambições por dentro de tudo aquilo naquele momento. E foi muito bom, porque eu consegui ajudá-los e adoro trabalhar com os alunos do Germinário. Então, consegui ajudá-los, consegui crescer e desenvolver até uma liderança em mim, que naquele momento foi um pouco mais complicado, foi realmente o primeiro papel de liderança que eu tive, com alunos, então pessoas praticamente da minha idade, mas também tive vendedores que já eram do negócio, que eram muito mais velhos. E como foi? Foi ótimo, eu vou falar que eu nunca tive, ainda pelo menos, um atrito com nenhum dos meus liderados que eram mais velhos que eu.
Ao longo dessa jornada, acho que quem vai assistir, o nosso podcast são alunos que estão se preparando para vivenciar estes momentos. Que dica você daria para eles? Bom, encarem isso como mais uma fase, é importante, se dediquem e não tenham medo. Não tenham medo de errar, estejam dispostos a aprender, saibam que vocês vão agregar e que muito será agregado também neste momento. Ótimo, Gabi. Agora me conta da sua fase atual. Atualmente, eu estou na Swift como gerente distrital de vendas. Eu fiquei durante 6 anos na Seara, 5 deles como supervisora, e foi uma trajetória linda. Eu tive dentro de Seara a oportunidade de mudar de estado. Eu fui para Salvador, eu voltei para Salvador, foi uma fase maluca, mas foi ótima. Retornei de Salvador. Fiquei 2 anos em São Paulo, cuidando de grandes contas, que foi ótimo, porque a gente lida com outro tipo de cliente e outras responsabilidades. E aí eu fui convidada pela Academia Swift a vir para um momento diferente, uma trajetória diferente, numa academia diferente do que eu estava ali durante aqueles 6, 7 anos de Seara, como gerente distrital de vendas. E aceitei, estou hoje como gerente distrital há 3 meses, pouquíssimo tempo, mas já adorando essa nova fase. Hoje eu cuido de lojas aqui da região da Zona Oeste e que eu volto à minha primeira passagem de Seara, né, que eu cuidei de alunos. Então hoje eu cuido do Distrito Germinari, que cuido atualmente de ex-alunos e atuais alunos da Escola Germinari. E o que mais te brilha os olhos nessa oportunidade? Pessoas. Com certeza, sem dúvidas nenhuma. Eu gosto de lidar com pessoas. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de viver junto. Eu gosto de sofrer junto. Eu gosto de ensinar e aprender junto. Eu acho que todo momento é uma troca. Qual foi a sua maior lição no trabalho ao longo desses 9 anos? Apesar de ser uma pessoa de totalmente pessoas, eu aprendi que tem momentos que a gente precisa andar mais com a razão, sim. E que ela é extremamente importante, principalmente num papel de liderança, em que existe o risco das pessoas confundirem até essa sua proximidade, esse seu carinho, essa sua parceria, e que isso nem sempre é saudável, e que nós, como líderes, nós precisamos trazer as pessoas para o eixo e trazer ali a definição de papéis e responsabilidades dentro de que, apesar de que a gente tenta criar, né, um ambiente super saudável e gostoso de se trabalhar, não deixa de ser um ambiente profissional. Me conta uma coisa, Gabi, o que você faz com o seu salário hoje? Hoje o meu salário, ele é fracionado, ele é dividido. Eu tenho algumas responsabilidades minhas que são inegociáveis dentro da minha renda fixa. Então, eu tenho aquelas despesas fixas que são a minha faculdade, que não é barata. Eu tenho que ajudar a minha mãe com a casa, porque isso foi uma responsabilidade que eu peguei desde que eu recebi o meu primeiro salário. Então, ajudo ela com todas as contas de casa, possíveis e imagináveis. E eu comprei um carro recentemente, então também eu pago o financiamento do meu carro. E o que sobra ali, eu tiro para aproveitar, para o meu bem-estar mesmo, porque a gente tem uma vida fora do trabalho e fora de todas as nossas responsabilidades, né? E o que é muito legal e muito satisfatório de olhar para trás, pensar também nessa evolução salarial que toda essa carreira e essa responsabilidade ela traz junto. E o que você acha que essa prosperidade mudou a sua vida e a vida da sua mãe? Ela mudou em absolutamente tudo. Em tudo. Hoje eu estou estável financeiramente, eu consigo ajudar minha mãe e manter isso, o que mudou a realidade dela, porque minha mãe é servente de escola. Mas minha mãe tem uma coisa muito linda, que foi o que eu consegui fazer para ela e que mudou parte da nossa vida com certeza, foi que minha mãe só tinha o ensino médio completado. Então, eu de surpresa, eu inscrevi ela numa faculdade de pedagogia, que minha mãe ama pessoas, ama crianças, ama ensinar. E eu falei, a senhora vai fazer. E no primeiro momento ela ficou, meu Deus, como assim? Voltar à escola depois de tantos anos. Mas enfim, ela foi para a faculdade, ela se formou. Inclusive, quando eu estava em Salvador, ela se formou. E eu consegui levá-la para Salvador como uma viagem de formatura, como um presente de formatura. Então, ela teve um final de semana comigo em Salvador.
e retornou. E hoje a vida da minha mãe, ela gosta muito da vida dela, ela tem um carinho por mim, por ela, por tudo que nós conseguimos juntas e sinto que, com certeza, parte disso é por toda a formação e todo o apoio que eu tive, que hoje sou extremamente grata à Escola Germinária. Falando de faculdade, quando você saiu da escola, qual que foi a sua maior dificuldade? Vou fazer faculdade, não vou fazer faculdade do quê? Como que foi sair da escola e pensar nessa nova fase? Eu fiquei bem em dúvida entre engenharia de produção e entre administração. Pensando em todo o momento que eu estava, as opções que eu tinha, o que cada um poderia me agregar naquele momento, eu fui para o caminho de administração, que eu me formo esse ano. Então, tive esse primeiro ano na faculdade, conseguindo pagar com o meu salário. Então, isso para mim foi incrível, porque eu peguei uma faculdade boa, uma universidade muito boa. E me fala uma coisa, você fez o técnico no ensino médio de administração e depois fez uma faculdade de administração. Sim. Como que foi? A faculdade ela foi bem mais leve, isso é ótimo, porque o técnico ele me deu uma base de tudo. Então, praticamente 100% do conteúdo que eu vi no Germinário, eu vi na faculdade. Só que lá em alguns momentos eu consegui aprofundar mais e até expandir a zona de conhecimento do que a gente via por aqui. Então, eu consegui levar bem tranquila a faculdade. Nunca tive uma DP, obrigada, Germinário, porque super me ajudou a conseguir lidar com isso, mas eu me senti muito confortável, porque realmente eram zonas que eu já tinha o mínimo de conhecimento e relação. Então, você estava falando de planos para o futuro. Sim. Quais são seus planos para o futuro? Bom, hoje eu estou noiva, então meus planos já envolvem mais que eu. E o que é muito legal, porque eu acho que a dois a gente consegue evoluir, crescer e se ajudar. É muito mais fácil um percurso a dois do que um percurso sozinho. Mas que não seja impossível, mas ele é. Então, para esse ano eu me mudo, eu saio da casa da minha mãe. Ela está se acostumando com a ideia ainda, a gente está trabalhando nisso. Mas eu me mudo, eu vou morar com meu noivo em maio, se tudo der certo. Mas temos aí nosso carro, já compramos, estamos pagando ali tudo certinho. Mas eu tenho sim a ambição de crescer hoje dentro do negócio que eu tô. Me vejo super aberta e disposta a transitar entre os negócios, porque a gente fala de uma multinacional. Então, tenho sim a ambição de sair para outros países, está dentro das minhas metas. Então, esse ano, eu me formo na universidade que eu estou cursando hoje e tenho aí já o meu desafio como gerente distrital na Swift. Passado esse momento, eu tenho mais 3 anos de faculdade JF. E o que essa jornada contribuiu para você? Ela construiu essa jornada, ela não só contribuiu, mas ela construiu para que eu chegasse na felicidade que eu tenho hoje. Neste momento que eu estou hoje, de poder ter um relacionamento sólido, em que eu consigo pensar no futuro dentro de um relacionamento, que eu consigo ajudar a minha mãe e trazer esses momentos de felicidade para ela em coisas que ela não conseguiria fazer, em viagens, em festas, em construção de casa. Então, eu consigo deixá-la feliz e vê-la feliz, o que me deixa feliz, e estavelmente financeiramente. Então, eu trabalho, eu tenho uma carreira, eu tenho a minha rotina, eu tenho as minhas responsabilidades, que no final ela é toda remunerada, então eu faço isso em coisas que eu gosto e eu recebo por isso, que é melhor ainda, e eu consigo ter essa pirâmide, esse trio muito sólido e muito consistente, que me deixa muito feliz e me dá forças. Agora, nosso podcast chama Histórias de Sucesso. Você acha que a sua história é uma história de sucesso? Sim, eu não tenho dúvidas, na verdade. Sinto que eu até inspiro algumas pessoas que estão à minha volta, não só pelo que eu cresci, o que eu conquistei, mas até pelo que as pessoas ao meu redor compartilham com outras e o que elas ouvem disso. Isso faz esses feedbacks constantes de repasse de história, só me faz ter certeza que a minha carreira, a minha história é uma história de sucesso. Gabi, vamos finalizar nossa conversa com 4 palavras. E eu queria que você me falasse o que cada uma dessas palavras significa para você, tá bom? Conhecimento. Conhecimento para mim é a base de tudo.
Sem ele a gente não vai a lugar nenhum. É ele que realmente nos dá força, que nos dá o direcional e nos dá o caminho de por onde guiar, é o conhecimento. Trabalho. Trabalho, ele é essencial. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos da nossa renda, nós precisamos, e nós temos um conhecimento agregado que nós precisamos compartilhar, nós precisamos repassar e nós conseguimos contribuir. Então, o trabalho é a maneira com qual a gente consegue dividir e compartilhar o conhecimento. Prosperidade. A prosperidade, ela é alcançável. A partir do momento que você... eu gosto de linkar, né? E o que é legal, que a gente consegue, a partir do momento que você tem o conhecimento, você tem o trabalho, você consegue alcançar a sua prosperidade, você consegue alcançar as suas realizações, você consegue guiar os seus objetivos e ter realmente uma vida próspera. Felicidade. Essencial. Nada disso é possível se você não é feliz. Mas tudo isso contribui para a sua felicidade. Então é essencial. E como essas palavras, então, se conectam para você? Elas se conectam diretamente de tudo. Então, eu tive um conhecimento na Germinare que eu pude aplicar no meu trabalho, que possibilitou que eu seja próspera e tenha uma vida próspera e que hoje me deixa extremamente feliz. Obrigada, Gabi. Eu que Obrigada agradeço. por compartilhar com a gente sua história, sua verdade, sua jornada. Então, pessoal, a gente fica por aqui, né? Essa foi a história da Gabriela Góes. Vamos ter muitas histórias para compartilhar com vocês, de alunos, ex-alunos e participantes do Instituto. Então, fiquem de olho e até o próximo.